Tudo bem, nós vamos agora fazer uma questão, e essa questão é típica de concurso público, envolvendo verbo irregular. Nós estamos formando, então, um campo de apreensões. Você vai lá, colhe uma lição. Classificar, o sentido dos tempos, a irregularidade verbal. São formas de como a banca vai tocando na morfologia do verbo. Tá bem? Então, vamos observar uma questãozinha que você pode chamar de clássica. A frase em que a palavra destacada está flexionada, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é. E daí a banca escreve 4 linhas aí, como nós estamos vendo, e sublinha o verbo. Então, muitas vezes, você não precisa de todo esse contexto. Às vezes, vai precisar. No caso aqui, não. O verbo abranger traga para a forma do infinitivo. Tá bem? O verbo abranger está na forma do infinitivo. Chama-se infinitivo porque ali o tempo não passa. O infinito é a ausência do tempo. Tá bem? Todo mundo sonha em alcançar o infinito, viver para o resto da vida. Por isso que o botox, a cirurgia plástica, preenchimento, esticação de pele funcionam tão bem, né? Já que não dá para esticar a vida para o resto dos anos, a gente vai, pelo menos a moldura vai se mantendo agradável. Não é mais ou menos assim? Notem que o infinito é ausência de tempo. O passado, presente e futuro é a hora que a areia da ampulheta começa a escorrer. Estudo, estudei, estudarei, aí os tempos estão marcados. Agora, o verbo na sua forma primeira, que é o infinitivo, ali não passa o tempo. Por isso que quando você vai ao dicionário, você procura o verbo cantar, estudar, aprender. É o verbo na sua forma 1, forma primeira, a forma do infinito, a forma em que o tempo não passa. Para você se encontrar na tua memória, você tem o verbo conjugado, mas na hora de analisar, volte para o infinitivo. Essa é a estratégia de análise. E o verbo abranger, procure observar, ele é um verbo como qualquer outro, ele pertence aos 99%. É isso que você vai ter como rotina no português, mas não no concurso público. Tá bem? Então, a letra A trabalhou com aquele que pertence aos 99%. Ok? Basta, por exemplo, acionar o modelo. Tá bem? Então, você vai na tua memória e fala, qual que é o modelo? Quando é regular, por exemplo, um verbo terminado em ER que sirva de modelo é o verbo vender. Vendi, abrangi, vendeu, abrangeu, venderam, abrangeram, e aí por diante. Com 4 ou 5 anos de idade, você faria igualzinho, sem problema algum. Por isso que a forma abrangeu, seguindo então vendeu, está 100% correto. É essa hora que você não pode parar para pensar. Porque esse verbo está dentro daquela porcentagem dos verbos regulares. Se você parar para pensar, é capaz de começar a errar. Esse nós não podemos parar para pensar. Tá bem? Esse é um verbo que funciona dentro da normalidade do nosso idioma. E quase todos os verbos seriam exatamente dentro dessa visão. Depende só da terminação do verbo. Aí fica atento à terminação do verbo. Terminado em ER, fui lá, acionei o modelo do verbo terminado em ER. Tá bem? Viramos a página, então. Posso virar a página? Tudo certinho? Percebam que a letra A, o que valeu foi só o verbo abrangeu. Vamos à letra B. Ó. Quando... Opa! Agora eu preciso do contexto. Esse quando, na minha memória, começa a trazer informação. Porque aqui eu estou projetando alguma coisa que vai acontecer, que não aconteceu, vai acontecer, talvez. Então eu já sei que aí está o futuro do subjuntivo. Tá bem? Então agora, a letra B, quando o congresso, esse quando foi importante. Na letra A você dispensou tudo, agora na letra B não. E aí, procedimento que se repete. Pego o verbo propor, vou na sua forma número 1 e pergunto para ele, você é um verbo primitivo ou você é um verbo derivado? E aí ocorre uma coisa que com o tempo vai ser muito óbvia. Ele vai te dizer, não, eu sou filho do verbo pôr. O que você vai fazer?
vai conjugar primeiro o pai, para depois conjugar o filho. Então, como aqui você diz, quando o Congresso puser, por isso o filho, quando o Congresso propuser. Vai no infinitivo, procura o modelo, conjugue um modelo, para depois conjugar o verbo que caiu na prova. E aqui o modelo é o verbo primitivo. O pai, geneticamente a forma do pai está lá no filho. Eu não vou gastar meu tempo com o filho, com o derivado. Vou direto na fonte. E a fonte é aquela garantia de origem. Nós aprendemos a conjugar esses pequenos verbos. Então, na prova, quando o Congresso propor, erradíssimo. Com a dinâmica de resolver questões, é lógico que todo esse raciocínio detalhoso vai ganhar velocidade. Quanto mais eu treinar, mais rápido será esse raciocínio de infinitivo, primitivo, conjugação de um e depois a do outro. Na letra C, o governo interviu. O governo interviu, me localiza aqui um tempo chamado pretérito perfeito do indicativo. Então, você tem uma demanda de questões que vem exatamente nesse tempo, pois ele é um dos mais irregulares que nós temos. Ele é fonte de irregularidade. Além dele ser terrivelmente irregular, ele expande as suas irregularidades para o pretérito mais que perfeito, para o futuro, para o pretérito imperfeito. Então, você está diante de um poderoso tempo irregular. Por isso você está de olho nele. Esse pretérito perfeito, essa ação que eu fiz ontem, que acabou ontem, esse é um momento perigoso no português. E o procedimento se repete. Você vai no infinitivo, pergunta para o verbo intervir se ele é pai, se ele é filho. Ele fala, não, eu sou filho. Meu pai é o verbo vir. O verbo vir, você conjuga veio, perdão. Ele veio e, por isso, o filho fica, ele interveio. O governo veio na fabricação. O governo interveio na fabricação. Isso, quanto mais se faz, mais dinâmico vai se dando. Eu abandono o derivado e conjugo o primitivo, pois o primitivo é que vai me dar essa garantia, né, de sabendo o primitivo, também saberei o derivado. Tranquilo até aí, gente? Sacaram que há uma forma de agir? Diga lá. Lembro de um professor do colégio que ele falou que interviu em entrevista em inglês. Isso, exatamente. Mas lá, quantos anos você tinha na época? 17. Mas você entendeu por que interviu está errado na época? Ele mostrou com clareza que vem do verbo vir e por isso... E você guardou? E você guardou até hoje? Ah lá, isso é maravilhoso. Então, é isso que eu falo para os meus alunos. Há muitos de vocês que tiveram experiências com o idioma que foram maravilhosas. Tá bem? Há, vamos dizer assim, essa situação que se torna exceção. A maioria dos alunos que chegam até mim tem um passado com a língua portuguesa de esquecimento. Ele fala, eu lembro que eu tive aula de português, mas a aula em si fica um vazio na alma. Então, bacana quando você já traz essa experiência e um apelo para a memorização. Melhor ainda. Dá os parabéns para o professor. Eu tenho um professor de educação física que toda vez que eu encontro, eu vou lá, cumprimento e falo, você foi o meu melhor professor de educação física. Ele tem que ter esse reconhecimento porque funcionou, né? Ele não dava só a bola e deixava a gente jogar. Ele dava realmente educação física. Formávamos times, treinávamos, era uma coisa, né? Tínhamos jogadas, era uma coisa muito atrativa para a idade. Em vez de buscar besteira, reuníamos fora da hora para treinar, né? Era muito bom. Vamos lá, percebam comigo então o raciocínio que se dá agora na letra D. Olha que delícia, gente. Chega uma hora que você já nem vai mais fazer todo esse desdobramento. Obter é a forma do infinitivo, obter é filho do verbo ter. O verbo ter ficaria se eles, né, se os moradores. E aqui vai para o futuro, tá? O estudante brasileiro traz o péssimo vício de imaginar que a conjunção se só conjuga para trás. Não, ela conjuga também
para o futuro. Então, às vezes nasce o futuro, às vezes nasce o pretérito imperfeito. Depende para onde está indo a sua ação. Se você disser, se amanhã, é futuro. Se você disser, se ontem, é pretérito. E a conjunção se consegue ir para os dois, tanto para o futuro como para o pretérito. Mas quando a pessoa passa pela escola brasileira, ele aprende o pretérito imperfeito com a conjunção se. E isso se repetiu tantas e tantas vezes que ele não consegue usar a conjunção se e conjugar aqui, como nós estamos vendo, o futuro do subjuntivo. Para ele é sempre se eles tivessem. Não. Ah lá, o futuro do subjuntivo. Se amanhã eles tiverem. 100% correto. E por isso você conclui que o verbo derivado vai ficar se eles obtiverem. Essa tranquilidade não tem, né, outro meio, gente. É observar o primitivo dentro do derivado. Então, a forma obterem, erradíssima na língua portuguesa. O correto, obtiverem. E aqui na letra E, você nota que você vai ter a conjunção se condicional e, percebam, né, é uma ação do por vir. Se você ver águas paradas, tome uma providência, é uma ação que vai ocorrer na tua vida. Essa conjunção se está projetando uma flexão no futuro do subjuntivo. Tá bem? E aí surge o verbo ver. Não precisa de derivado. O próprio ver é aí o problema. Então, notem que o correto seria se você vir. O verbo ver no futuro do subjuntivo fica se você vir. Se você ver, errado. É a conjugação do verbo ver no futuro do subjuntivo. A alternativa correta é até estranha. Letra A, abrangeu. Né? Muito fácil, porque tudo que veio, pode perceber, filho do verbo ter, do verbo vir, do verbo ver, né? Tudo vem a partir desses 3, 4 verbos, ter, vir, ver e pôr. Tá bem? Seria muito bacana que você fizesse 2, 3, 4 questões para, né, tomar posse. Falar assim, professor, caíram tantas alternativas com ter, vir e ver e pôr, e às vezes apareceu um ou outro verbinho. Sim, esse um ou outro verbinho que apareceu é você continuando a estudar o tema. Você estudou a base da irregularidade verbal. Agora você tem pequenos probleminhas para administrar. Tem mais uma ou outra lição menor que vai ser mais simples de entender. Essa é a base, né? O verbo ter, vir, ver e pôr, e os derivados, observando o presente indicativo e principalmente o pretérito perfeito. Tá bom? Vamos à lousa então para reconquistar aquela base que nós vimos lá. Vamos voltar um pouquinho. Olha aqui essa lista comigo. Ó. Conjugação irregular acabou? Não. Você percebeu que há uma forma de estudar a conjugação irregular. Ter atenção à relação de modelo. Tá bem? E quando nós temos aí os verbos ter, vir, ver e pôr, eles vão formar a base da maioria das questões. Esse é outro item que está na prova. Tá bem? Então comece a perceber que a conjugação verbal vai criando um universo bem variado. Né? São coisas bem diferentes. Conjugar verbo irregular, acentuar o verbo, classificar um verbo ou o sentido, são coisas completamente distantes uma das outras, mas que sua aprendizagem deve aproximar. Nós vamos falar agora um pouquinho do particípio, tá bem? Um pouquinho do particípio e depois do imperativo, que vão formar também uma base importante de questões. Vamos falar agora um pouquinho do particípio, então. Vamos lá. A forma do particípio é algo que compõe, dentro do verbo, um trio chamado formas nominais. Então, além da conjugação verbal, nós temos 3 formas nominais. O infinitivo,
o gerúndio e o particípio. Só que o particípio, nesse momento, ganha um destaque incomparável. Porque o gerúndio não tem irregularidade. O infinitivo não tem irregularidade. Mas o particípio tem para dar e vender. Tá legal? E o procedimento, repito, é o mesmo. Os problemas são poucos. O que eu preciso é reconhecer que há o problema. Tá ok? O particípio é uma forma verbal, então, terminada em ado ou em ido. Então, você pega o verbo e, de acordo com a terminação que ele vai ter, ele recebe esse sufixo ado ou ido, que forma, então, os particípios. Você pega o verbo estudar, né? Você pega o verbo estudar e teremos, então, o particípio estudado. Tá bem? O verbo estudar, se acrescenta o sufixo ado, nasce o verbo, então, particípio estudado. Você pega o verbo perceber, acrescenta o sufixo ido e nasce o particípio percebido. Tá legal? Então, tranquilo, por quê? Novamente, você tem que reconhecer. 99%, tudo tranquilo, vai ser, né, particípio regular. Isso aí flui, que é uma beleza. Mas tem uma parcela mínima, né? Você pega lá, mais 10 mil verbos. Tem uma porcentagem mínima que vai escorregar em defeitos, em problemas. E a banca nunca vai trabalhar isso, que é o óbvio, que não é problema. Tá bem? Vamos pensar o seguinte. Há um grupo de particípios, são poucos, mas formam um grupinho, né, em que nós temos duplo particípio. Duplo particípio. Então, nós vamos ter o verbo entregar como exemplo. Vamos pegar o verbo entregar. Ó. O verbo entregar, então, ele vai compor uma exceção. Porque temos a forma entregado e nasce uma segunda forma, que é a forma entregue. Sacaram que desgraça? Agora que você vira estudante, um estudante que você quer aprender rápido, a única coisa que atrapalha é exatamente isso. Né? O momento em que a língua abre exceções, forma irregularidade. Qual que é o sonho de cada um? Purificar a língua. Né? Nasce uma síndrome em cada um de nós de apagar tudo que é defeito, criar dentro do português uma visão matemática. Não pode ter o defeito. Né? E, infelizmente, quem usa o idioma somos nós. Então, sempre vai ter em todo idioma muito defeito. Muito, não tem jeito. Se fosse uma máquina que usasse, daria para limpar. Mas é o ser humano. Então, o desvio faz parte da natureza do idioma. Não tem jeito. Ok? Então, isso está ali na gramática, está enraizado. Eu tenho que aprender a conviver com ele. Nesse momento, a gramática vem e fala, opa, então aqui nós vamos chamar entregado de particípio regular. Essa é a forma normal. É isso que ocorre com quase todos os verbos. E o entregue vai ser chamado, a partir de então, de particípio irregular. Então, nós temos no português um grupo de verbos que tem duplo particípio. Particípio abundante. Quase todos têm apenas um particípio, mas um pequeno grupo tem duplo particípio. Vocês acham que a gramática vai fazer alguma intervenção para organizar a bagunça? Claro que vai. Ela vai perceber certa índole que há no uso desse duplo particípio e vai formular uma regra. Tá bem? E a prova vai cobrar de vocês exatamente essa regra. É agora que eu tenho que marcar no caderno com destaque, com carinho, porque é a regra que vai organizar a sua atitude lá na prova. Então, a regra ela não funciona para aquele verbo que tem um particípio. A regra vai funcionar para o verbo que tem duplo particípio. Então, diante da exceção, veio a formulação de uma regra. Tá bem? Então, vamos marcar agora a regra, capricha aí no seu registro, hein?
havendo duplo particípio, nasce a seguinte regra. Havendo duplo particípio, nasce a seguinte regra. O particípio regular vai ser usado com o verbo ter ou o verbo haver. O particípio regular vai ficar compondo as locuções verbais com o verbo ter e haver. Por isso que vai ficar tinha entregado, havia entregado, terá entregado. Então, quando eu compuser com o verbo ter e haver, aparece a forma regular. E quando eu estiver com o particípio irregular, teremos então o uso do verbo ser, estar, gerando a forma então foi entregue, está entregue, será entregue. O irregular vai ficar com o verbo ser e o verbo estar. Tá bem? Vocês vão ver tantas e tantas questões e a manha é olhar para o verbo que veio antes. Sacaram que loucura? Às vezes, para saber se é entregado ou entregue, era observar se estava sendo usado com o verbo ter ou com o verbo ser. O segredo, muitas vezes, não está lá no particípio, e sim com o verbo que ele está sendo usado. Esse é o momento da regra e é o momento que custa a memória. O segredo de como você vai manter isso vivo na memória é o que vai fazer a diferença de candidato para candidato. Alguns concorrem com você com essa regra vivíssima na memória. Regra pronta e treinada na memória. Tá bem? Nós vamos fazer uma questãozinha, então, e em seguida eu comento com vocês o problema do particípio. Ó. Vamos fazer uma questãozinha que fala exatamente desse momento. Olha lá. Observe a palavra em destaque na sentença abaixo. Caso se tenha ganhado um aumento no emprego, e daí segue. O particípio também está corretamente empregado, tal como na sentença acima, de acordo com o registro formal culto em, letra A, ele foi isentado. O que vocês fariam na prova? Certo ou errado? O que vocês acham? Por que errado? É estranho você ter que explicar. A única forma da memória ter isso na prova é se você conseguir explicar o porquê. Caso contrário, você vai se fragilizar diante dos problemas que a banca impõe. A hora que você vai para esse momento, que você tem que criar como categoria, que é a lição do particípio, o verbo isentar tem duplo particípio, isentado e isento, sendo que a forma regular isentado fica para o verbo ter. A forma isento fica para o verbo ser. E o que caiu na prova? O verbo ser. Ele foi. Então, o correto ali seria, ele foi isento de pagar as taxas. Esse é o momento que você vai refletindo junto como ajudar a memória. Você fala, professor, na prova eu não erraria essa questão e também eu não saberia. Eu não tinha teoria na minha memória, mas pelo uso eu acertaria. Esse é o maior campo de ilusão que você pode levar para a prova. Pensar que aquilo que você tem dentro de si será suficiente. Então, pelo uso que nós temos, produzimos várias intuições sofisticadas. Para concurso público, você tem que dar o passo para frente. Ótimo que a sua intuição seja refinada, mas aprenda os porquês. É a única forma de você ajudar a memória. Tá bem? Eu não sei se quando você vai para o banheiro, você tenta cantar alguma coisa, ou tenta assobiar, só sai lepo-lepo, tchu-tchá-tchá. Eu gostaria que a minha memória guardasse músicas do Gilberto Gil. Né? Eu quero cantar o Sítio do Pica-Pau Amarelo com a minha filha, eu canto o primeiro verso, o segundo, o terceiro, ela canta a música inteira e eu não consigo.
né? Então eu consigo lembrar música brega, mas música boa eu não consigo. Então, é isso que nós temos que desenvolver. Uma capacidade de memorização ao que está além da rotina. Reconhecer o defeito e parar o defeito é o grande problema. Ah, professor, isso é acertaria. Então vamos em frente, vamos lá. Essa letra A está errada. Letra B. O diretor tinha suspenso a reunião. Então o verbo suspender, mesmo procedimento, tem duplo particípio, suspendido e suspenso. Quando há duplo particípio, o verbo ter é a base do regular, o verbo ser é a base do irregular. E o que caiu na letra B de bola é o verbo ter. Então, o correto seria tinha suspendido. É a regra, como no direito, sendo aplicada a seco. Eu aprendo a regra, não falho mais. Na letra C, até ontem ele ainda não tinha entregue. Esse acabamos de trabalhar. Ele não tinha entregado. Letra D, a hipoteca do imóvel foi pagada. Certo ou errado? Ah, então o verbo pagar tem duplo particípio, a forma pagado, a regular, a forma pago, a irregular. O que caiu lá? Ah, caiu foi, professor. É essa manha. A hora que eu aprendo a olhar o lugar que determina a questão, é muito bom. Que daí você não está olhando se é pagada, paga, pagada, paga. Ao que fica melhor. Não é? A gente tem que imaginar que se a palavra tivesse sabor, alguns na prova lamberiam. Qual que é mais gostosa, o paga ou pagada? Se tivesse cheiro, cheiraria. Então a gente usa os ouvidos. O que é estranho, o que não é. Essa intuição é perigosíssima. Lembre do reouve que nós trabalhamos aqui. Você nunca casaria com o reouve. O som é horrível. E era a forma correta. Não é? Então aqui percebam, a forma paga, foi paga, é a forma correta. O irregular. E na letra E, lamento que o conselho da entidade não tenha elegido. O verbo eleger também tem duplo particípio. Elegido e eleito. E ali, como usamos o verbo ter, não tenha, o que caberia não é o irregular, e sim o regular. Não tenha elegido. Então a gente percebe que essa questão poderia cair em qualquer prova de língua portuguesa, independentemente da banca. Tá bem? Então, perdão. Tenha elegido. Isso aí é emoção, gente, tá bem? Na hora da emoção, às vezes a gente beija a pessoa errada, né? Cumprimenta quem não queria, ok? Então percebam que nesse momento, tem elegido. Eu queria ver o que eu ia fazer depois. Que eu coloquei X em todas, falei, espero que tivesse a F daí, então, né? Ia virar a página esperando a F. Então a letra E era a alternativa correta. Pois não. Foi paga. Foi paga. Gostei que você ficou com dúvida, porque é na dúvida agora que nós vamos resolver. Além da regra, surgem alguns probleminhas. Tá bem? Há alguns verbos que nós desenvolvemos no mundo social um preconceito. Nunca ninguém chegou para você e falou, mas pegado existe? Ou questionado como, mas gastado? Gastado está correto? Na nossa vida social, nós somos oprimidos por algumas correções que os amigos fazem. Né? Às vezes os amigos chamados de esposa. A minha esposa ela tem o péssimo costume de querer me corrigir. Isso é ruim demais. Tá bem? Então percebam que é aquele momento em que você tem alguns momentos que a pessoa quer te corrigir, mas o que está correto. E isso nos dá uma insegurança. Mas está correto, pegado? Gastado está correto? Então nós vamos agora desenhar essa visão social. E essa visão social vai falar um pouquinho dessa sensação que você está tendo. Tá legal? Vamos dar lousa, então, para... Olhem lá, fizemos a regra, tá bem? Fizemos a regra, perfeito? Fizemos uma questão para exemplificar a regra. Para concurso público isso é importante. Mas vamos, então, agora desenhar o ciclo dos particípios. Ciclo dos particípios.
O primeiro ciclo é esse daqui. A hora que você pega o verbo fazer e compõe o particípio. Como fica o particípio do verbo fazer, gente? Como que fica? Como que fica? E aí que você tem que entrar na parte gramatical da coisa. Se você seguir uma regra abstrata, parece que tudo está legal, tudo está perfeito. A minha filha, né, ela já falou várias vezes fazido. Na idade dela é comum esse erro, tá bem? Meu pai nasceu, cresceu, viveu, morreu falando fazido. Eu nunca tive coragem de chegar para ele e corrigir. Mas dentro da norma culta, dentro dos estudos gramaticais, vamos à luz, ó, não existe a forma regular. A forma regular é uma forma extinta no português. Só ficou no português a forma feito. A outra que está na ponta do teu cérebro, que vá do cérebro para dentro. Você nunca fale, nunca escreva. Sacaram? É algo que nós temos que aprender. A forma fazido não tem mais no português. Teve, mas morreu. Isso ocorre com alguns verbos. Diga aí para mim, como fica o verbo dizer? Ele tinha, lá, mas estão notando que a forma regular habita a nossa memória, mas que fica aí dentro da tua memória. O crime, quando ocorre aqui dentro, por enquanto, você está planejando e tal, enquanto você não faz nenhuma ação externa, só está aqui, aí não é crime ainda. O direito não pune. Estou pensando em matar aquela... Não, não é crime. Mas a partir do momento que você desenha isso, começa a ser crime. Então, o erro aqui dentro não tem nenhum problema. O verbo dizer é um verbo que não tem mais a forma regular, só tem a forma irregular. Então, nós temos aqui a forma dito, a outra forma morreu. Então, nós temos alguns verbinhos que vão produzir isso. O escrever, por exemplo, só tem a forma irregular, é ela que perdura no português. Então, você usa para tudo essa forma regular. O segundo bloco importante são verbos que têm um sofrimento na vida social. Então, o verbo pagar, vocês sabem, tem a forma pagado e pago. Mas o brasileiro, no dia a dia, o que ele tem feito no uso oral, no uso prático do português? Cada dia mais, o brasileiro evita a forma pagado. Não sei se vocês já perceberam isso, o brasileiro usa a forma pago, tanto com o verbo ter, quanto com o verbo ser. Então você escuta aí, eu já tinha pago, já foi pago. Dentro da prova, o que você tem que observar? Vai prevalecer o duplo particípio, por isso o verbo ter fica com a forma pagado e o verbo ser fica com a forma pago. É isso que eu tenho que observar, que a oralidade que nós temos é uma, mas no contexto da prova é uma visão mais conservadora. Então, como tem duplo particípio, eles estão ali sendo usados, o verbo ter fica com pagado, o verbo ser fica com pago. Tá bem? Então, vejam aqui na lousa que alguns verbos têm essa característica. Gastar, então tem a forma gastado e gasto, e na prova você vai usar as duas. Tinha gastado, foi gasto. O verbo ganhar está na mesma faixa. Sofre grande preconceito social, mas para concurso público, a dupla forma do particípio convive. Então, o verbo ter ganhado, verbo ser ganho. E aqui entra o verbo pegar, que tem duplo particípio, tem o pegado e o pego. O chegado, o chego está no terceiro bloco. Terceiro bloco. Tá bem? Então, esse segundo bloco, percebam, há ali um conjunto de particípios que estão sofrendo na vida social uma certa rejeição. Mas em concurso público, mantenha o duplo particípio vivo. Ok? O ter e o ser. A mesma coisa que o verbo entregar, pensando em concurso público. Não é? E a terceira coluna é aquele bloco que aí você entende onde você está, em que país que você nasceu, que língua que você fala. Né? E daí não sei se dá para ter orgulho. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Mas aí que você vai ver o brasileiro usando formas
que a gramática não dá o aval. Por exemplo, o verbo chegar. O verbo chegar no português só tem um particípio, que é a forma chegado. Ponto final. Ponto final. Mas garanto que vocês já ouviram muitos brasileiros usando a forma chego. Então, a forma chego já nasceu na boca do brasileiro. Ah, eu tinha chego, mas você não. Eu tinha chego lá e você não chegou. Então, perceba que o brasileiro já vem construindo o particípio irregular chego. Você fala, professor, existe? Existe, está aí na boca do brasileiro. Mas em concurso público, jamais estaria correto. Então, agora eu tenho que criar uma segurança de que, professor, e na prova? Na prova só existe a forma chegado. Olha um outro exemplo aqui na lousa. O verbo trazer. O verbo trazer só tem o particípio trazido. Mas o que o brasileiro tem falado aí? Eu já tinha trago isso para você. Você perdeu de novo, desgraçado. Eu já tinha trago. Tinha trago, não há o registro da norma culta. A gramática não avaliza isso daí. Tá bem? Então, notem que esse grupo 3 são aqueles particípios que o brasileiro já vem usando. Já vem no dia a dia usando. O verbo falar é outro. Só tem o particípio falado. E o brasileiro tinha falo para você tudo isso. Só que são formas ainda, que não têm o aval da gramática. No grupo 1, o regular já morreu. No grupo 2, o regular está com os dias contados. Você sente que ele está ali no dia a dia sendo combatido. E no grupo 3, o irregular já nasceu, mas a gramática não avaliza. A gramática não fala, isso está errado. Então, por exemplo, chego, trago, falo como particípio, não são formas corretas. Tá legal? Vamos observar uma questãozinha que toca exatamente nesse conjunto. Olha lá. Olha um exemplo aí, direto no problema. Olha como a banca, às vezes, ela é imperdoável. Ela ataca esse ponto cego. Você vai para a prova e fala, e agora a intuição? Se eu não estou firme na regra, eu não acerto isso daí. Se eu uso a intuição, eu estou ferrado. Estou ferrado. É aí que prevalece o estudo. Olha aí, verbo ter, verbo ter, verbo ter. Então, no caso do verbo pagar, que é o primeiro ali, o verbo pagar tem duplo particípio. Só que aqui eu tenho que usar o particípio regular. Tendo pagado. No item 2, o verbo chegar não tem duplo particípio. Então, a forma chego como particípio é considerada errada na norma culta. A única forma correta é chegado. Então, aquele que fala o português, ele está carregando esses vícios e é normal que na prova ele sinta a dúvida. É isso que a banca está tratando. O jeito que o brasileiro fala e o que a norma culta registra. E o verbo trazer é o mesmo problema. Trago como particípio não existe. O que existe é a forma trazido. E por isso a letra A, na prova, seria a alternativa correta. Esse é o momento que você precisa parar para entender que, às vezes, a intuição não é suficiente. Aquele uso refinado que você fez, talvez não alcançasse esse momento do português. Tá legal? Então, observem que aqui temos 3 alternativas. Nas 3, a forma regular é a única que cabe. E o verbo pagar, entre esses verbos aqui usados, é o único que tem pagado e pago. Seria o único que tem duplo particípio. O resto não teria duplo particípio. E tivemos que usar a forma pagado por causa do uso do verbo ter. Se fosse o verbo ser, seria a forma pago. Tá legal? Nós vamos então agora voltar aqui para pensar assim, Qual seria o conjunto que nós estamos montando? Verbo irregular. Quando você está no particípio, trata-se de uma irregularidade. Só que é uma irregularidade completamente por fora daquela outra que trabalhamos. É uma irregularidade que você tem que estudar separadamente. Tá bom? Para nós fecharmos o encontro de hoje, o professor vai falar um minutinho
do imperativo, tá bem? Que é muito simples e você vai entender um problema que está na raiz do português do Brasil, ok? Como nós misturamos o tu e o você, no imperativo nós vamos potencializar essa mistura. E o pior, nós não notamos que misturamos. Então, aquela ideia da intuição e do saber, nessa hora, gente, se agrava de uma maneira que é impossível acertar uma questão com o imperativo. Porque a forma que usamos é a forma que seria, dentro da gramática, errada. Vamos entender por quê. Vamos entrar, então, agora no capítulo do imperativo para fecharmos a conjugação verbal. O imperativo ele tem a forma afirmativa e a forma negativa. O imperativo é um modo que você precisa estudar depois do indicativo, depois do subjuntivo. Por quê? Porque o imperativo ele não se forma por si mesmo. O imperativo é um modo que se forma a partir dos dois presentes. Os presentes formam o imperativo. Então acompanhe comigo o seguinte, ó. O imperativo afirmativo ele se formará do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, dependendo da forma de tratamento. Dependendo da forma de tratamento. Quando você vai dar uma ordem, e é isso que faz o imperativo, quando você vai dar uma ordem, o imperativo expressa essa ordem. Essa ordem é sempre um eu que vai dar para alguém. Como que você está tratando esse alguém? Então nós podemos tratar esse alguém por meio do tu ou você. Então essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Ou você chama a pessoa por tu ou por você. E as formas seguintes são bem tranquilas. Por quê? Porque o nós, o vós e o eles, perdão, o vocês, né? O plural vocês, vai gerar aqui, cada um deles, um imperativo muito bem marcado, muito visível. E a delicadeza vai se dar ali no tu versus você. O tu e você é muito parecido, muito próximo. O nós, o vós e o vocês é que gera uma grande diferença. Por isso que 99%, para não dizer todas as questões, vão enfocar o tu versus o você. Tá bem? Então nós já vamos direto neles para que você observe como se forma o imperativo do tu, como se forma o imperativo do você. Para você usar o imperativo do tu, você tem que ir no presente do indicativo, conjuga o tu, corta o S e da forma restante sai o imperativo. Quando você estiver tratando a pessoa por você, você vai no presente do subjuntivo, conjuga a terceira pessoa e a forma que sai dessa terceira pessoa é a forma do imperativo para o você. Tá bem? Ainda teríamos as outras pessoas, mas reserve. Dê foco ao tu versus você. Vamos escolher um verbo para você refletir isso aí. Ó. Pega o verbo estudar. Você vai olhar para um moleque, para uma criança, e vai mandar essa criança estudar. Tá bem? Você vai dar uma ordem para ela. Como que você daria essa ordem? Estuda mais ou estude mais? Como que você diria no dia a dia? Seu desgraçado, seu moleque sem vergonha. Como que você daria essa ordem? Estude ou estudar? Percebam que nós usamos estuda. Seu sem vergonha, estuda. Aqui em São Paulo, nós usamos estuda, moleque. No Nordeste, nós escutamos com mais frequência, estude. O que está em jogo aí, o estuda ou estude? Vamos observar o que está em jogo. Olha aqui, ó. Se você disser estuda,
não parece, mas você está tratando a pessoa por tu. E se você der uma ordem dizendo estude, você está tratando a pessoa por você. No imperativo, o sujeito fica oculto. A forma estuda e estude é que mostra se você trata a pessoa por tu ou por você. Ah, mas senhor, como que eu vou entender esse imperativo aí? Estuda. Ah, olha lá a maquininha, ó. É ali no presente indicativo do subjuntivo que nascem essas formas. Vai no tu ali, ó, do presente indicativo. Eu estudo, tu estudas. Corta o S, estuda é a ordem para o tu. Se você estiver tratando a pessoa por tu, dá ordem, estuda, moleque. Você está tratando a pessoa por tu. Vai lá no subjuntivo. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Essa forma, estude, é a que forma o imperativo para você. E aí a gramática vai falar, seja uniforme. Se você escolher estuda, você está tratando a pessoa por tu. Seja uma pessoa coerente com essa forma de tratamento. Use permanentemente as formas do tu. Se você chamar a pessoa por estude, está tratando por você. Você vai ter que usar as formas correspondentes ao você. Então, vem nesse instante aqui para nós fecharmos, né? É nessa hora que o brasileiro, então, cruza, chamando o imperativo do tu e usando as formas você. Então, é muito comum o brasileiro falar, estuda, você precisa tirar nota. Estuda é tu. E, em seguida, usamos o você. Então, vocês vão ter um volume de questões exatamente em cima disso. Tá bom? No nosso próximo encontro, nós vamos ainda falar 5 minutinhos dessa criatura, o imperativo, para resolvermos uma questão, para vocês sentirem como isso. Quem quiser se antecipar, vá ao blog. Recentemente postei lá um materialzinho sobre o imperativo. Tá bem? Para você retomar essa parte em um materialzinho, tem lá no blog o imperativo. Mas na próxima aula o professor volta ainda falando 5 minutinhos para treinar. Essa formação do imperativo exige um pouquinho de treino. Tá bom? Por hoje está ótimo, já fizemos um longo trabalho. E na próxima aula também, nós iniciaremos a parte sintática, começaremos a regência, que é o grande caminho que você tem que construir para obter um bom resultado na prova. A base da prova de português vem na base da sintaxe e é na próxima aula que nós vamos começar. Tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, bom regresso a casa e até nosso próximo encontro. Até lá!